Mais um corte do Bopismo pra você e não custa nada você clicar, deixar o like e se inscrever no canal. Vai me ajudar pra caramba e eu conto com você. Eu queria falar um pouco também, depois que a gente resvalou um pouco sobre isso, mas assim, sobre um pouco de política. Eu tenho entrevistado muito. Eu sou um cara progressista, o meu podcast é muito sobre futebol, então o público não é, mas eu gosto de discutir com pessoas de esquerda sobre a esquerda, que eu acho que é importante. Embora seja um assunto meio velho, a autocrítica da esquerda, eu queria te ouvir, cara. Quais você acha que são os maiores pecados da esquerda e se você tá com medo do ano que vem? Tô apavorada. Maiores pecados da esquerda, não falar de religião direito, não abraçar evangélico, 30% não é evangélico. Então, Eu acho que mais do que não falar é ridicularismo. ridicularizar, acho que esse é o primeiro. O segundo, eu acho que tem uma coisa, a extrema-direita roubou o discurso da meritocracia e a esquerda fica o tempo inteiro batendo nesse discurso. Eu acho que isso é um erro, porque a gente vive hoje, por exemplo, o Boulos, né? Então você pega o Lula. O Lula é um cara metalúrgico, fudido, que era analfabeto, virou presidente. O pobre olha para esse cara e fala... É o próprio discurso da meritocracia. O cara lutou tanto, fez tanto que chegou em algum lugar. O Boulos nasceu em Perdizes, com pai e mãe médico, e voltou para a periferia. O pobre olha e fala... Ué, ele voltou para trás? Eu quero o cara que vai para frente. Aí vem um Marçal, que era um cara horroroso, Delinquente. um delinquente que nasceu pobre. O cara se reforma a cara inteira. Eu tenho horror dele, tá? Horror. Mas o cara era um bizarramente barango, fica com uma cara ali bonita. E tem esse discurso, que é o discurso que hoje em dia, infelizmente, pega muito, que é: seja um empresário de você mesmo. Então, sai desse discurso todo de aplicativo, de Uber, de iFood, que é a pessoa, na verdade, é precarizada, não tem nenhuma lei que protege ela, não tem plano médico, não tem férias, não tem nada, mas o cara fala: se eu ralar muito, eu vou ter o dinheiro, o que é uma mentira. Então, eu concordo que esse discurso da meritocracia é um discurso escroto. Porém, a esquerda tem que olhar para isso. Opa. Porque essas pessoas, elas preferem. Óbvio. Por isso que o Lula ganha. Uhum. Porque o pobre olha e fala: olha onde ele chegou e nasceu pior que eu ou igual a mim. Olha pro Boulos e fala: ele voltou? Ele fez o inverso? Eu acho que, então, é abraçar a religião e dar outro nome para o discurso da meritocracia, mas a gente quer pensar que a gente pode chegar longe. Eu acho que tem uma confusão da esquerda que ainda trata falando de assistencialismo quando tem que falar de prosperidade, que é um pouco disso que você tá falando. E segurança, né? Segurança, sem dúvida. Porque polícia é só a direita que fala, mas se a gente não falar disso, vai continuar perdendo. Não, e houve um sequestro mesmo de baluartes da sociedade, que é família, pátria, enfim, Deus. Então, Sim. rolou mesmo. Foi uma estratégia muito bem feita, porque a esquerda ficou distraída. Tem que pegar esses mesmos nomes, chamar de outra coisa, Sinônimo. mas o discurso tem que ir por aí também. E, ao mesmo tempo, eu fico numa coisa... A gente falou sobre isso, você falou isso com o Gregório, né? Do disclaimer. Porque tem um lado meu, uma camada minha que acha o que eu tô falando aqui absolutamente ridículo. Ridículo, assim. De tipo... Pô, velho, você é um playboy, branco, do olho azul, privilegiado, tá falando aí, cagando uma regra no ar-condicionado. Ao mesmo tempo eu falo, pô, velho, é um jeito de falar desses... Mas a gente vai ser quem? Só dá pra ser que a gente Então, mas você também entra um pouco nessa crise do tipo assim, O bicho... dia inteiro, eu quero andar com a plaquinha de disclaimer. Né? Eu tô falando qualquer coisa, mas tô com a plaquinha aqui. De um lugar branco privilegiado, Sim. sabe? Colégio particular. Eu nasci no Tatuapé, no metrô Carrão. Não é centro expandido, mas branca. Minha família classe média, pude estudar em colégio particular. Então, dá vontade de segurar a plaquinha. E essa vontade de segurar a plaquinha e não poder segurar uma plaquinha te paralisa em algum nível ou você mantém essa coisa demolidora de, não, vou falar O e que eu foda-se? faço é assim... Eu falo as coisas que eu tenho que falar, mas eu também, quando é para ser uma coisa mais militante, eu me cerco de pessoas que acho que vão poder falar de um lugar que viveram mais aquilo. Então, assim, meu programa, eu tomo cuidado, assim, cada vez que o UOL me enfia uma atriz, eu trago 3 pessoas interessantes, militantes, e sabe? Uhum. Então, eu tento fazer esse equilíbrio, assim. Porque tem as que bombam a audiência, porque, sei lá, tá na novela das 9, mas não necessariamente vai render pra caramba no programa. Mas na próxima que eu levo uma mulher interessantíssima que veio da periferia, que vai falar coisas incríveis. Eu tento esse equilíbrio o tempo inteiro.
E ao mesmo tempo que a gente fica nessa autocrítica, eu vou falar um pouco mais sobre a esquerda festiva, que eu não sei se você também detesta. Eu detesto a esquerda festiva, assim, profundamente. Profundamente. Tenho muitas questões e acho nocivo, acho que dilui um monte de coisa que importa, o caralho. Mas eu acho também, e as pessoas estão um pouco inertes em relação a isso, mas já normalizaram a grande mídia, os setores da imprensa, já normalizaram o Bolsonaro e o bolsonarismo. Eu vi o Joel Pinheiro falando que é preciso dar espaço para bolsonarismo moderados. Não existe. Primeiro que ponto de vista de premissa, não existe um bolsonarista moderado. Não. Você não acha que tá rolando um pouco do tipo... As pessoas estão um revisionismo. As pessoas estão normalizando como se o Bolsonaro fosse uma simetria do Lula. Depois de 3 anos e 700 mil mortos, as pessoas estão distraídas. Você sente que tá rolando isso? Eu acho que ninguém tá falando sobre, velho. É o perigo do Tarcísio, né? Que tá subindo, porque é como se fosse um Bolsonaro moderado. E não é, né? Não existe um Bolsonaro moderado. Não existe alguém que vai lá e apoia num palanque o Bolsonaro que é moderado. Tudo bem que ele acena pro bolsonarismo para ter os votos. E talvez não seja tão genocida, sei lá, mas... É a mesma merda, né? Eu tenho horror. Agora, essa esquerda festiva que você falou, eu fiquei com muita preguiça. Eu fiquei muito triste com aquela menina Juliana que viajou, sim. Que estava na Indonésia tal, e morreu. Eu fiquei muito triste com aquilo. Agora, teve gente que veio para as redes sociais falar que ela morreu porque era mulher e preta e da periferia. Cara, se fosse um americano branco, tinha morrido. A Indonésia não tinha... Eles não iam se preocupar. Foi um acidente, né? Foi, assim, eu acho que foi... Negligência? Uma negligência absurda. Ela morreu porque não fizeram nada. Como a Mili muito bem falou, tem drone para fazer guerra, mas não tem drone para levar uma água, uma comida para essa menina. Então, ela morreu por um descaso absoluto, né? Agora, eu não acho que ela morreu porque eu não tenho conhecimento, tá? Mas teve um monte de gente que foi para as redes sociais falar que ela morreu porque era mulher preta e periférica. Que é puxar um pouco para mais uma discussão. Claro, no Brasil e em vários outros países, mulheres morrem por serem brancas, por serem mulheres pretas e periféricas o tempo inteiro. Mas ali foi um caso de um descuido com o ser humano. Então, quando a esquerda puxa para um debate vazio, acho que é ruim para a esquerda, sabe? Eu acho que a gente discutir que mulheres pretas periféricas morrem o tempo inteiro é uma discussão importante. Mas ali teria morrido um americano branco, do mesmo jeito. Foi um descaso completo com o ser humano, entendeu? Então, quando tenta enfiar a militância num lugar que é outro tipo de discussão que cabe, eu acho que esvazia. É assim que eu vejo um pouco... Eu acho mesmo. Porque aí parece, puta, essa esquerda é tão boboca que é por isso que o Bolsonaro ganha. E repele muita gente também, né? E eu acho que se tudo é problema... Se todo mundo é fascista, ninguém é. Exato. Tem um pouco disso. Uma confusão tudo no meio do balaio. Não é, gente. O João Dória não é o Bolsonaro. Eu abomino o João Dória. Sim. Mas ele não é o Bolsonaro, né? Eu queria saber sobre isso, assim... O Flávio Gomes veio aqui, ele fez uma explanação sobre a diferença entre o antipetismo e o bolsonarismo. E eu vi que seu pai foi bolsonarista, Meu pai e tal. é bolsonarista. Acho que ali tem o antipetismo muito forte, mas eu não sei se eu acredito muito em pessoas que votam no Bolsonaro só pelo antipetismo. Porque, assim, é um cara que deixa tão evidente... Aí você vai conhecer a pessoa, né? A pessoa votou no Bolsonaro, não concorda com o que ele fala, mas é porque tem horror do PT. Aí você vai conhecer a pessoa, você percebe que tem fala racista, você percebe que tem fala homofóbica, você percebe que o cara é machista com a mulher, tá tudo ali. Eu não acredito que vota no Bolsonaro, aí anula, ou então... Cara, não é possível que alguém odeie tanto o Lula a ponto de votar num cara que dorme com o brilhante Ustra do lado da cama e que matou 700 mil pessoas na Covid, entendeu? Não é possível. Por mais que tenha horror do Lula, esse cara é a pior coisa que já apareceu no Brasil, na história do Brasil, entendeu? Então, eu não acredito. Você consegue conviver com pessoas, além do seu pai, ou você rompeu relações? Quem votou em 18 e 22 no Bolsonaro, você tem ainda pessoas? Eu tenho uma grande amiga que votou na primeira vez, não votou na segunda, e que eu fiquei sem falar com ela uns 6 meses. Eu realmente tenho uma dificuldade extrema, assim. Ela votou na segunda também? Não, só na primeira. Só na primeira. Mas eu fiquei sem falar um tempo, assim. Falava, tá, mas tinha bode. E cortei, não encontrava. E o meu pai não tem como, né? Um cara de 84 anos... que sonhou em ser militar a vida inteira, mas não foi. Machista, racista, tudo. Mas é meu pai. Então, não tem como. Cuido dele, falo com ele. Foi um ótimo pai na minha infância, na minha adolescência. E na vida adulta, eu já que cuidei mais dele.
Mas continua sendo um pai querido, assim, mas tenho muitas lembranças boas. Então, não rompe, né? Você não rompe com o pai, mas assim, eu não deixo ele tocar no assunto. Você conseguiria se relacionar com... De jeito nenhum? De jeito nenhum. Não um bolsonarista, um cara de direita. Acho que nesse momento, não. Eu consigo, assim, um centro... acho que nem centro, mas assim, um cara que é... Tabata Amaral. Isso, consigo. É o limite. É o limite. Tabata Amaral é o limite. Não, eu gosto do capitalismo. Eu sou uma pessoa de esquerda que entende. O discurso liberal me irrita um pouco, mas também o discurso de vamos todo mundo morar numa casinha igual, o socialismo é errado, né? Então também você é muito, sei lá, camiseta do Che Guevara e também é burro, né? Mas assim, um centro que tem um olhar para direitos humanos, acho que eu consigo. Votou na Tabata Amaral, beleza. Votou no Datena. Não. Não. Mesma cadeirada, mesma Não, cadeirada. o máximo é a Tabata Amaral. A massa da Tabata Amaral.